Olá, queridos! Rádio Skyerene, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma aula de escola dominical. Hoje falaremos da 9ª lição da revista CPAD, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Esta lição já estamos passando aí, já passamos da metade, falta praticamente só mais um mês aí de aula, falta pouca coisa para a gente acabar esse primeiro trimestre de 2024. Gente, muito obrigado por vocês comentarem, compartilharem e curtirem lá no meu canal. Continue fazendo isso, que para nós é uma alegria. Deus abençoe, vai estar aqui embaixo as informações do canal e tal, e aí você compartilha, curta, comenta, fale que estamos abertos para vocês lá. Lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto em classe é Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11. Palavras-chave que eu coloquei foi igreja, batismo, ordenança, e coloquei sacramento também para poder instigar aí as pessoas a terem uma perspectiva também do outro lado do cristianismo, que tem o batismo como sacramento. Então eu coloquei essas 3 palavras-chave. A gente vai trabalhando junto aqui e aí vai dar tudo certo em nome de Jesus. Introdução. O batismo é uma prática permanente desde antes da inauguração da igreja. Ele é uma forma de demonstrar publicamente a fé cristã e tem um grande significado no contexto católico, ortodoxo e evangélico. Aqui eu poderia botar protestantes e evangélicos, mas eu estou colocando os protestantes junto com os evangélicos. Porque senão a gente vai ter que fazer uma opção de grupo, né? Católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e o que vai vir aí pra frente, que só Deus sabe. Então, mas aí a gente diferencia um pouco católicos, ortodoxos, que eles não são, uma igreja, mas não são mais juntos, os protestantes, e daí o mundo protestante, a gente fala os protestantes evangélicos, porque o pentecostalismo também, de certa forma, é pós a reforma protestante, e provavelmente tem as suas contribuições, né? Porque a igreja pentecostal saiu, pelo menos no Brasil, saiu de uma igreja protestante. Isso aí é um outro assunto para uma outra hora. Então, mas o batismo tem um grande significado nas igrejas, em todas elas, para nós, para todas as igrejas, sempre foi um ato permanente. Todas as igrejas permanentemente praticam, fazem a celebração do batismo. E outra coisa, quando eu coloco antes da inauguração, porque você tem João Batista, você tem Jesus batizando, você tem os discípulos batizando, Jesus batizando quase ninguém praticamente, você tem o batismo no período de Jesus, melhor falando assim, mas você tem João Batista, os discípulos dele batizando, e você tem Jesus também com seus discípulos na prática do batismo. Então, por isso, antes da igreja, existe algum resquício lá no Antigo Testamento, porque como é que eles conheciam e iam para ser batizados? Porque a Bíblia diz, né, que eles foram batizados na nuvem, foram batizados lá no mar. Então você tem já o Antigo Testamento dando essa ideia. Alguns estudiosos afirmam que o lugar onde João Batista batizava era praticamente aonde Josué atravessou, era a mesma região. Aonde Josué atravessou para o pessoal passar do Rio Jordão, né, para entrar na Terra Prometida, era basicamente aonde João Batista batizava. Claro que o texto não fala se era mais ou menos ali, os estudiosos, alguns, né, vão falar isso,
mas aonde João Batista batizava era realmente no Rio Jordão. Aí Jesus sai da Galiléia e vai até a Judéia para ser batizado por João. E isso a gente tem dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Então, uma ordenança o que eu estou explicando. O que é uma ordenança? Uma frase eu coloquei. Uma ordenança é um rito simbólico no cristianismo evangélico. Para nós, é uma ordenança. Para a teologia católica, para a igreja católica, é um sacramento. E daqui a pouco eu vou falar sobre o sacramento. A gente vai entender que é um símbolo, uma representação, como se a pessoa tivesse sido sepultada e tal. Além dessa questão de ser por imersão e tal, como lá do outro lado é por aspersão, e você tem igrejas protestantes também, que é por aspersão, e o lado de cá, que são o nosso povo evangélico, não aceita, parece que não foi batismo, e a gente tem que olhar por todos os ângulos, né? Porque, por exemplo, você tem uma pessoa internada que antes da morte ela quer ser batizada. Como é que você vai fazer? Você vai ter que jogar um pouco de água lá na pessoa, e são questões excepcionais, tá? Para depois ninguém dizer, o Adalberto aí, o professor Adalberto é a favor da aspersão. Eu sou a favor do batismo por imersão, por causa do que eu aprendi, mas eu sou a favor do batismo se tiver água. O que impede de ser batizado? Tem água? Então tem que ser batizado. Nas igrejas do cristianismo evangélico, aderindo à doutrina da igreja de crentes, as duas ordenanças praticadas são o batismo do crente, por imersão na água, e comunhão, a ceia do Senhor. Batismo e ceia, comunhão. Eles têm um significado apenas simbólico, ou seja, as duas ordenanças, ou elas, né? Elas têm, porque são ordenanças, está no feminino. As duas ordenanças, elas têm um significado apenas simbólico. Então, tanto o batismo como a ceia tem um significado simbólico. A gente não come realmente o corpo no sentido... aí vai chegar lá naquela acusação que teve lá no início, né? Eles comem o corpo de uma criança, eles bebem o sangue das pessoas, eles cozinhavam a criança e comiam. Porque a gente, lá naquela época, a igreja dizia, meu corpo, este é meu corpo. Então eles foram acusados de comer, de se alimentar de criança. Então não é isso, pelo amor de Deus. Então para nós é símbolo. A ceia é uma simbologia que demonstra ali a presença de Jesus no nosso meio. Então, ao contrário dos sacramentos, em outras igrejas cristãs. Então, as duas ordenanças da Bíblia, a comunhão e a ceia, que também fazem parte dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Então aqui você tem 2 sacramentos da teologia católica. Então, ao contrário dos sacramentos em outras igrejas, que são vistos como um meio de obter graça de Deus, algumas denominações, por exemplo, batistas e pentecostais, também praticam o lava-pé como uma terceira ordenança. Isso aqui são pesquisas que eu faço e coloquei aqui para mostrar para vocês. É claro que igrejas pentecostais não só tem a Assembleia de Deus. Então você tem outra igreja batista, você também não só tem uma batista. Tem vários segmentos. Então elas também trabalham com o lava-pé como uma terceira ordenança, porque acontece ali próximo à ceia, no período da ceia. Então essa aqui são a perspectiva da ordenança. Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Primeira seção. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Isso aqui é a lição que está falando dessa forma, gente. No contexto católico, aí é eu que escrevo. No contexto católico, os sacramentos são manifestações da vida da igreja. Por quê? Porque o sacramento acontece na igreja. Eles não
eles são tratados em conexão com a eclesiologia. Porque se o sacramento acontece na igreja, então ele tem uma conexão com a eclesiologia, porque a igreja é eclesia. Então aí o estudo da igreja é eclesiologia. Então na teologia católica, essa perspectiva, os sacramentos acontecem na igreja. Nelas se falou das 3 manifestações básicas, ou seja, lá na eclesiologia se falam de 3 manifestações básicas: a martiria, que é o testemunho, a liturgia, que é a ordem do culto, o serviço público no culto, e a diaconia, que é aí, na verdade, o serviço, o servir. Os sacramentos fazem parte da liturgia, ou seja, o sacramento faz parte ali da ordem do culto, do trabalho do culto. Os sacramentos são 7 na Igreja Católica: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, que no caso é a ceia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem, que seria o clero, o topo lá, o magistério também, e o matrimônio. Gente, por mais que aconteça, mas lá eles levam muito a sério essa ideia também do matrimônio. Eles não são a favor do divórcio, não, na Igreja Católica. Para os católicos, os 2 principais sacramentos são o batismo e a Eucaristia. Então, aonde é aqui que eles colocam como erro? Como eu falei lá em cima, o sacramento tem a ver com a ideia de obter graça de Deus até antes da fé. Então, para nós, o batismo não é uma graça para que a pessoa obtenha fé. A graça vem antes da fé. Pelo contrário, a pessoa tem que ter fé ali para poder a gente receber a tal da graça em Cristo Jesus, senão acaba tendo esse erro aí. Então é dentro dessa perspectiva que eu trago isso aqui para vocês entenderem, porque eu não vou falar o que a lição já fala, mas isso aqui é novo para muita gente que vai assistir esse vídeo, vai dar aula, para ter uma ideia do que realmente é o contexto católico do sacramento, quais são os sacramentos e qual é o objetivo do sacramento. Então, para eles, os mais importantes são o batismo e a Eucaristia. O batismo não é um sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Para o cristianismo evangélico, o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança. Ele não confere ao batizando o poder mágico de salvamento, mas é um ensinamento bíblico que confere ao crente a graça de Deus a partir da fé e não do batismo. Então essa é a diferença do batismo, do sacramento e da ordenança. Então, para a ordenança, o batismo é apenas ali uma perspectiva simbólica, porque a pessoa já tem a fé e já recebeu a graça antes disso e não ao contrário. Então, dentro dessa perspectiva é que nós olhamos o batismo. O batismo deve ser administrado aos adultos. Isso tudo aqui é, de certa forma, um contraponto à teologia católica. E aqui eu coloco o que eu pesquisei para vocês também entenderem além do que a revista fala, a lição fala. Então, o Novo Testamento talvez não tenha, qualquer um de vocês pode ler lá, talvez não tenha, eu boto talvez, porque aquilo que eu falei na lição número 8, eu não quero ser taxativo de maneira que não haja diálogo. A teologia precisa ter diálogo. E dentro desse diálogo a gente tem que chegar num ponto de ideia. Eu concordo ou não concordo? Então, como é que eu vou dialogar se eu já não concordo? Então, o diálogo é que vai trazer essa concordância e essa discordância. Então, eu trago aqui textos e nós vamos observar esses textos. Isso não quer dizer se eu concordo ou se eu não concordo. Aí você que vai também ter essa possibilidade de ter uma leitura desse vídeo e uma leitura analítica, uma leitura crítica. Não, eu concordo ou eu discordo. Porque a ideia aqui é trazer informação e você dizer, poxa, eu concordo com essa visão, eu não concordo com essa visão. Quando eu sou taxativo, não tem mais questionamento. Então, o Novo Testamento talvez não tenha ou possua
textos que defendam ou não o batismo de crianças. 3 grupos de textos foram examinados para debater essa problemática. Primeiro, a fórmula oikos, porque a palavra oikos é casa. E aí você tem que olhar no contexto teológico e também no contexto simbólico. A maioria das vezes, casa no Novo Testamento traz a ideia de igreja. Mas oikos também tem a perspectiva de povo e tem a perspectiva de casa, família. Ou seja, isso está em 1 Coríntios 1, 16, Atos 16, 15, Atos 16, 31 ao 33, crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Porque na época do primeiro século, ali naquele período, o homem, quando se convertia, a família dele toda se convertia à religião dele. O camarada, então, se converteu ao cristianismo, toda a família se convertia. Por isso que essa é a primeira grupo de textos que podem dar base ou não dar base para o batismo de criança ou não. Então, essa fórmula oikos aponta para o batismo de uma casa inteira. Tem criança? Todo mundo era batizado. Certo? Segundo grupo de texto, a formulação não as impeçais. Na narrativa da bênção às crianças, em Marcos 10, 14, que poderia lembrar uma possível fórmula de pergunta dentro do rito batismal da igreja antiga. Quem impede que estes sejam batizados? Atos 8, 36, 10, 47, 11, 17. Isso aqui dá a ideia de que as crianças eram batizadas porque não impeçais, e aí vão rememorar a frase que vai dizer quem impede que esses sejam batizados. Então, os 2 primeiros textos vão trabalhar a perspectiva de que, sim, as crianças no primeiro século da igreja e até depois, que depois a igreja católica também batiza até hoje, eram batizadas dentro do que eles entendiam das escrituras sagradas. O terceiro grupo, ou a terceira fórmula, está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Paulo acredita que em um matrimônio misto, o que é um matrimônio misto? O cônjuge não crente é santificado. Então você tem um crente e um não crente. Um se converteu e o outro não se converteu. Então, Paulo vai falar que um cônjuge não crente é santificado por causa da esposa cristã, afirmando, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Por quê? Porque aí a relação não seria santificada, não teria pureza, mesmo casado. Mas agora são santos, ou seja, pelo marido ou pela esposa ser santo, nesse casamento misto, a criança nasce santa. Aqui sugere-se que o filho não precisa ser batizado. Tá vendo, gente? Olha que coisa interessante. Então você tem textos que entendem que não, a partir daqui, toda a família é batizada. Quando você lê, por exemplo, Cornélio, tá lá, e todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, eu não posso dizer aqui, não tem como eu dizer, as crianças não foram batizadas com o Espírito Santo. Aquela menina de 12 anos, de 10 anos, você escuta hoje aí gente falando nas igrejas que crianças foram batizadas com o Espírito Santo com 5, 6 anos de idade, elas entendem o quê disso? Mas são batizadas com o Espírito Santo. E qual o propósito? Aí alguém vai dizer, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente. Se uma coisa não tem nada a ver com outra, mas o problema está em discernir, em saber por que está sendo, então está dentro da mesma perspectiva do batismo. Por que uma pessoa é batizada? Então, por que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Então, logo, para que uma criança vai ser batizada com o Espírito Santo? Qual a utilidade disso numa criança de 5 anos? Então, você vai para Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo. Aí você vai... Tem criança ali? Haviam criança? Nós não sabemos. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque o cara se convertia, a família se convertia. Então, assim, tem criança ali? Então, esses textos vão dizer que sim, a criança deve ser batizada. Agora,
Esse último texto, não. A mulher santifica o marido não crente. O marido não crente santifica para dar legalidade ao ato sexual deles no casamento, para ser santo diante de Deus, e a criança não nascer impura, mas nasce sim aí dentro dessa santidade da mãe ou do pai, que é crente, aí sim não precisa ser batizado. Hoje, no mundo pentecostal, nós não batizamos, eu não batizo criança, gente. Por mais que eu tenha o entendimento que eu tenho na Bíblia, eu não vou fazer isso, não batizo, por causa das normas da igreja, por causa da doutrina da igreja. Eu não vou ser contra a doutrina da igreja, mesmo que eu conheça, mesmo que eu tenha a facilidade de ter entrado num conhecimento, nós não temos esse costume de batizar. Mas uma pergunta deveria ser feita aqui. Qual é a pergunta? A Bíblia diz: deixai vir minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Certo? A pergunta é: como é que uma criança é salva? Então o reino dos céus é para a criança, por quê? Porque muita gente diz: não tem pecado, a criança é pura, a criança não sei o quê. Gente, salvação não é por meritocracia. Se uma criança é salva porque ela é pura, porque ela é inocente, porque ela é isso, aquilo, meritocracia. A salvação é pela graça. Agora, existe uma forma que só Deus pode explicar como uma criança pode ser salva. Porque todos pecaram. E a Bíblia, inclusive, eu até vi uma pessoa falando esses dias uma coisa, e é muito interessante que essa pessoa falou. E não tem lá, assim, entre parênteses, todos pecaram, menos as crianças. E outros textos. E isso é verdade. Não tem lá, todos pecaram. O salmista diz: em pecado fui formado. Então você já nasce com o pecado. Então não tem esse negócio de dizer que a pessoa ali foi salva porque ela tem algum mérito. A salvação não é por meritocracia, independente da idade, independente de quem seja. Então a pergunta é: como uma criança pode ser salva? Como é que a criança chega à salvação? Entende? Então essa é uma pergunta que vocês que podem me responder lá nos questionários, lá nos comentários. Segunda grande sessão: o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo: identificação com Cristo. O batismo simboliza a união do crente com o Cristo ressuscitado. Na forma, por imersão, é visivelmente caracterizado a morte e a ressurreição do cristão, que agora viverá para Deus e não para o pecado, pois já está morto e sepultado no símbolo batismal. A pessoa desce ali, fica toda coberta, direitinho, e aí depois ela ressurge dentre as águas, e aí você vê toda essa simbologia da morte e do ressurgir, da ressurreição. Então simboliza muito essa união do crente com Cristo. Então a gente precisa entender que o batismo é importante. O batismo é necessário. O batismo é algo bíblico que deve ser cumprido, o batismo. O propósito do batismo: testemunho público da fé cristã. O batismo é um passo importante na vida do crente, pois não há como cochear em dois pensamentos. Não tem como mais voltar para trás, gente. A tendência agora é crescer, é avançar. Entendeu? Eu não nasci na igreja, eu não sou filho de crente, eu não sou filho de pastor, eu não sou filho de gente grande, eu sou um camarada que veio da vida aí, que agora aceitou Jesus e passou pelo mesmo processo. Fui discipulado, passei pelo processo batismal e não pode olhar para trás. Não tem esse negócio de cochear em dois pensamentos. Não tem esse negócio de ficar: não é necessário. Eu estou na igreja, eu já sou crente, não tem necessidade de eu me batizar. Não, fujam disso, pelo amor de Deus. A Bíblia tem que ser cumprida. Esse ato é a declaração pública de fé em Jesus Cristo. Você está confessando diante de todo mundo a sua fé. Por isso, no momento do batismo, é feito mais uma vez a confissão de fé. Você faz aquela pergunta: você realmente crê que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Ela fala diante de todo mundo: sim, eu creio. Então é um ato público de confissão de fé, que é declarada diante de todos os presentes. Não há como aceitar Jesus como Senhor e Salvador sem ter também o desejo de descer as águas batismais. Então, claro que existe, já aconteceu na minha igreja,
e eu perdi essa pessoa para outra igreja, perdi no sentido positivo. Ela foi para outra igreja e depois me disse, não, eu quero estar na igreja, eu quero estar numa igreja que ela me aceite do jeito que eu quero estar. Eu não obriguei, foi num momento que eu tinha outras pessoas para batizar, e essa pessoa já estava há um bom tempo ali. Eu disse, poxa, irmã, esse seria o momento da irmã se batizar, e ela não gostou, e infelizmente saiu e disse que queria estar numa igreja que aceitasse ela do jeito que ela quisesse. Se ela tivesse falado isso para mim também, eu deixaria ela lá do jeitinho que ela estava, e aí é caso dela, mas a gente ensina. É o que eu tenho falado nas aulas. Tem que ensinar, tudo tem que ser ensinado. Agora vai chegar a aula, porque o batismo tem que partir da pessoa. É ela que tem que ter. A gente incentiva, a gente fala, mas é a pessoa. Eu estou pronto, eu quero me batizar. A diferença do primeiro século, da igreja para hoje. As pessoas aceitavam Jesus e eram batizadas na hora. Hoje não, hoje você tem um processo do discipulado, você vai passar. Tem gente que batiza em 3 meses, tem gente que batiza em 6 meses, tem gente que batiza em 1 ano, tem gente que leva décadas para ser batizado. Isso aí é cada um com o seu cada um. O que cabe à igreja ensinar, não obrigar, não forçar, porque ninguém tem que fazer nada forçado. Então esse o propósito do batismo, é esse. Então eu não posso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e ficar cocheando. Não, eu tenho que ter esse almejo, eu preciso ter esse desejo. Não há espaço para indecisão. Falei um pouco lá em cima, né? Antes do batismo, a igreja precisa oferecer uma boa ou um bom e estruturado discipulado aos novos convertidos. Será a partir desse importante departamento que veremos se realmente houve conversão ou não. Pois, como dito acima, não há como um autêntico cristão não ter em seu coração o desejo de se batizar. Então é de suma importância um bom e estruturado discipulado. Entende, gente? É necessário isso. Eu preciso ter um departamento que ajude os novos convertidos a firmarem a sua decisão. Então, para isso, discipulado, infelizmente, nós pecamos nessa parte. Nós ganhamos muitas almas e elas escoam entre os dedos das mãos da mãe, que é a igreja, porque nós não temos um discipulado que segure essas pessoas, que dê uma atenção importante. Isso leva tempo, custa dinheiro, mas são almas, são vidas. Então é a partir desse discipulado que a gente vai realmente entender, não, tá pronto, tá, a pessoa realmente é uma pessoa que está convertida diante de Deus. Terceira grande seção, a fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Eu coloco, gente, que Mateus 28:19 é o único texto que traz a fórmula trinitária do batismo. Batizar em nome de Jesus só pode ser considerado errado caso a perspectiva seja unicista. Então eu não posso dizer que uma pessoa, eu te batizo em nome de Jesus, um pentecostal fazer isso, e eu dizer que ele está errado. Porque até no nosso meio o que se afirma? Um versículo não forma doutrina. Não tem como eu criar a doutrina com um versículo como base. Então o Mateus 28:19 não constrói uma doutrina, mas ele aponta essa questão trinitária que os discípulos vão transmitir ali para a sua igreja. Existem muitas teorias, gente, eu não vou abrir aqui as teorias que falam que esse texto aqui é posterior e tal, mas a gente percebe que há uma forma ali, a ordenança é: ide pregai, façam que todos sejam meus discípulos. Aí você fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está dizendo, vocês têm que batizar, não. É o batizando, se as pessoas vão ser batizadas, e aí sim elas vão ser batizadas na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se eu falar no nome de Jesus, eu estou falando no nome da Trindade. Agora, para nós, usamos essa ideia, esse texto, com uma perspectiva trinitária, mas se Jesus é usado o batismo em nome de Jesus, que alguém vai dizer, não, ali está sendo falado batismo em nome de Jesus no sentido de autoridade do nome de Jesus. Então,
dá praticamente no mesmo. Mas essa perspectiva, ela só é errada se for dentro de uma ideia unicista. Aí, realmente, pode ser dentro desse contexto. Forma herética do batismo. A fórmula herética. O movimento, aí eu vou falar aqui para vocês o que é unicismo. O movimento só Jesus, também conhecido como pentecostalismo unicista ou teologia da unidade, ensina que há um só Deus, mas nega a trindade de Deus. Em outras palavras, a teologia da unidade não reconhece as pessoas distintas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela tem várias formas. Alguns exercem Jesus Cristo como o único Deus, que às vezes se manifesta como Pai ou Espírito Santo. A doutrina central do pentecostalismo unicista é que Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito. E há um Deus que se revela em diferentes modos. Isso aqui, gente, não tem nada a ver, não tem base para isso. Porque aí você mostra Jesus sendo revelado em vários aspectos. Já a questão da Trindade, na verdade, são 3 pessoas distintas e com uma só essência. Com uma só essência. Então, aí você tem o Pai, e dentro das próprias pessoas, você tem a própria distinção. Então você tem, por exemplo, na Trindade, a processão e a missão. Então a própria processão e a missão ou missões já distinguem as pessoas. Porque o Pai envia o Filho e o Espírito. O Filho envia o Espírito e é enviado pelo Pai. O Pai não é enviado por ninguém. E o Filho procede do Pai e o Espírito procede do Filho e do Pai. Logo, você tem uma distinção de pessoas, porque o Pai não é o Filho não é, mas a essência é a mesma, homoiousia. Então você tem a mesma essência, que é o que dá unidade, para não dizer 3 deuses, mas um único Deus. Então o unicismo, quando batiza em nome de Jesus, aí sim está batizando em nome de Jesus, negando a Trindade. Aí você tem realmente uma perspectiva herética, uma heresia, que vai permear aí no mundo do pentecostalismo, que é uma linha do pentecostalismo. Então, tudo vai acontecer a partir do que essas pessoas interpretam da própria Escritura. Alguém até disse que a Bíblia era a mãe das heresias, por quê? Porque tudo é tirado de lá para as pessoas fazerem a sua heresia. E aí a gente entende o quê? A diferença da exegese para exegese. Então, a heresia, ela pode tomar como base a exegese, não exegese, ó gente, com i ali, ó, exegese. Por quê? Porque a exegese é interpretar o texto de dentro para fora, ou seja, é o texto que me ajuda a interpretar. Agora, a exegese é de fora para dentro, é eu colocar no texto aquilo que o texto não diz. Então, logo, aí surgem as heresias. Imersão, o método bíblico do batismo. Gente, aqui também eu fiz uma pesquisa dos termos no grego para vocês entenderem essa questão desse método. O método bíblico do batismo é a imersão. O próprio verbo grego traz essa acepção. O verbo baptizo significa mergulhar, afundar, imergir. Então, o verbo se fala assim, baptizo. Porque tem um dzeta, o dzeta é o Z, com tipo um DZ ali, DZ. Então, baptizo significa mergulhar, afundar, imergir. No Novo Testamento significa lavar, banhar, limpar mediante lavagem, executar a ablusão. Também significa batizar, administrar o rito do batismo, receber o batismo, porque aí é a voz média. O substantivo baptisma, raiz do verbo baptizo, significa qualquer coisa mergulhada ou imersa. No Novo Testamento, batismo, ou seja, o rito, o batismo de João, tá vendo?
baptismos, tem o mesmo significado de batisma. O substantivo grego baptistes significa um batizador. Essa última aqui, esse substantivo grego, baptistes, que é o que é de João, ele dá a ideia de alguém que faz. É igual profetes. Essa forma de substantivo no grego, ela visa mais a pessoa do que faz, ou seja, do profissional. Por exemplo, nautes, que é marinheiro, você está vendo? Tem mais a ver com a questão da profissão. Então, baptistes significa a função, o que a pessoa faz, está mais voltada para a questão profissional. Como aqui a ideia não é uma profissão, mas você vê que o grego fala na mesma forma. Por quê? Para dizer qual é a função que essa pessoa exerce. Então, ele é uma pessoa que é o batizador. Então, todos esses termos aqui têm a raiz verbal de baptizo. Então, a raiz verbal é a mesma. Então, isso tudo está dentro do mesmo campo semântico. Então, o campo semântico aqui, com a raiz verbal, batizar, batismo, imergir, tudo dentro da imersão. Tem que realmente descer as águas por completo, até ficar coberto direitinho, para depois a pessoa ser erguida. Concluindo, o batismo é uma questão bíblica e deve ser levada a sério. Não implica em salvação, mas o salvo deseja ser batizado. Pois se Cristo foi batizado, por que não são os que o seguem? Desta forma, é preciso um discipulado que leve os crentes iniciantes a um melhor conhecimento dos rudimentos da fé. Assim nós vamos ter crentes com base, com estrutura, para viver e para vencer as artimanhas do dia a dia. Deus abençoe, até a próxima. Rádio Sky Irene, um abraço.